Amém. Nós chegamos, irmãos, a uma sessão, e agora a última sessão do capítulo 18, podemos dizer assim, e que descreve um processo de degeneração no povo de Israel, como nós já havíamos anunciado e dito isso no sermão do domingo passado. Começou numa casa, foi para uma tribo, agora adentrará toda a nação de Israel nos capítulos que se seguem. O que nós temos a partir daqui, irmãos, é exatamente de maneira clara, o narrador do livro de Juízes, ele vai expressar o juízo de Deus sobre os pecados de Mica e do próprio levita. Ele vai expondo a iniquidade deles. E é interessante notar que nessa narrativa, em nenhum momento você vai encontrar o narrador expondo as fraquezas deles, ou mesmo dizendo que eles cometeram pecado ou coisa dessa natureza. Ele vai contando a história de tal maneira que ficará muito claro para quem lê o texto que ele está expondo a mazela, a iniquidade daqueles que se apartam de Deus para seguir aos falsos deuses. Eles vão chegar agora na cidade, tendo eles entrado como espias, visto a casa de Mica, falado com o sacerdote, agora eles retomam para poder, antes de tomar Laís, a cidade que será deles. Lembre-se, lá em Josué, essa região de Laís foi dada à tribo de Dan. Só que eles não tomaram posse dela imediatamente. O que Juízes vai contar é como isso se deu naquele contexto. Eles vão tomar essa terra nesse contexto. Por isso você vai perceber que você vai entender que a história da idolatria em Israel é contada via na tribo de Dan. Por isso lá em Apocalipse, isso é um ponto muito importante, lá em Apocalipse, quando João descreve as tribos de Israel, ele omite o nome da tribo de Dan, como não sendo mais povo de Deus, por causa da prática da idolatria. E aqui nós temos que a conquista da terra prometida, isto é, a terra que Deus lhes deu, e agora eles vão tomar posse, se deu nesse contexto de idolatria. Eles não quiseram anteriormente, e como Matthew Henry vai comentar num momento, que era uma família apenas, não toda a tribo, mas certamente toda a tribo vai tomar posse daquela região nessa história que nós acabamos de ler. E como eles tomam posse da terra prometida. Olhe comigo, irmãos, para essa sessão e vamos fazer aqui como é que eu posso dizer, uma análise do capítulo 17 e 18, tentando construir uma imagem para entendermos essa última sessão. O que é que nós temos aqui? Vamos tentar costurar alguns conceitos para que eu possa entender como se deu esse processo de conquista da terra de Laís, que passa a ser a terra de Dan. Veja como o narrador nos leva a alguns entendimentos, irmãos. Observe o contraste que o escritor parece desenhar para nós. No fim de cada narrativa, você vai encontrar Juízes 17, verso 5, você vai encontrar a seguinte declaração: e assim este homem, Mica, veio a ter uma casa de deuses, fez uma estola sacerdotal e ídolos do lar, e consagrou a um de seus filhos para que lhe fosse por sacerdote. Agora, como termina o capítulo 18, verso 31? Verso 31 do capítulo 18 diz assim: assim, pois,
a imagem de escultura feita por Mica, não é? Assim, pois, a imagem de escultura feita por Mica, estabeleceram para si todos os dias que a casa de Deus esteve em Siló. Que coisa! Ele começa a falar de um lugar que eles criam para adorar, e ele diz, o lugar de adoração estava lá, que era Siló. Ele faz um contraste entre o lugar de adoração que eles criam, e o capítulo termina dizendo, eles fizeram isso durante todo o tempo, e entenda, durante todos os dias que a casa de Deus esteve em Siló. A casa de Deus, ordenada pelo Senhor, para adoração, esteve ali, e eles adoraram esses deuses na sua casa, na sua tribo, quando a casa de Deus já estava em Siló. O que o narrador passa para a gente, irmãos? Existem dois santuários, o falso e o verdadeiro, e um contra o outro. E é isso que ele vai mostrar, como que o falso surge diante daquilo que Deus havia ordenado. Outro elemento interessante nessas duas relações, não é? Veja como que ele vai expressar, irmãos, esse conceito da reversão, podemos dizer assim, de uma maldição junto com uma bênção. Veja, o capítulo 17, verso 2, preste atenção nisso, 17:2 diz assim, o qual disse à sua mãe, os 1.100 ciclos de prata que te foram tirados, e por cuja causa deitava as maldições, e de que também me falaste, eis que esse dinheiro está comigo, eu tomei. Então lhe disse a mãe, bendito seja meu filho. Como que a maldição se transforma em bênção aqui? Como que a maldição se transforma em bênção? A mãe de Mica busca reverter essa maldição que ela lançou sobre qualquer um que tivesse roubado o dinheiro, e no caso seu próprio filho, ela transforma em bênção. E veja, ela consagrou também o dinheiro que foi retornado a ela, a Yahvé, ao Senhor, como? Por meio de um culto ilegítimo com o mesmo dinheiro. O verso 3 vai dizer, no capítulo 17, a mesma coisa. Assim restituiu os 1.100 ciclos de prata à sua mãe, que disse, de minha mão dedico este dinheiro ao Senhor para meu filho, para fazer uma imagem de escultura. Perceba, a maldição foi transformada em bênção. Ela pega a bênção e faz uma imagem de escultura. E como é o nome de Mica, irmãos? O que significa Mica em hebraico? Mica em hebraico é formado basicamente por três nomes, que é importante frisar. Uma preposição, que é de, não é? O K, que é da ideia de comparação, e o final da palavra é uma corrutela do nome Deus. Quem é como o nosso Deus? Então, o mi aqui, ele funciona, desculpa, eu falei preposição no início, na realidade ele é uma partícula interrogativa. Quem é como Deus? A pergunta é, o nome Mica, que você vai encontrar Micael, você vai encontrar, não nomes que são parecidos com esse, e expressões na Bíblia que vão dizer, não há Deus igual ao nosso Deus. Mica significava, não, quem é como Deus? Quem é como Deus? E um contexto, ele transforma-se a maldição em bênção e transforma o nome que diz, quem pode se comparar a Deus? Ele vai fazer uma imagem de escultura. Ele vai comparar Deus a uma imagem de escultura. Ele vai tornar o Deus que não pode ser comparado a uma imagem de escultura.
ele passa a reduzir. Há um processo de mutação nessa seção, da maldição para a bênção, do quem é como o Senhor para o Deus que é feito por mãos humanas. Deus feito por mãos humanas. Mas há um detalhe outro interessante nesse texto, que nós podemos ainda perceber, irmãos. É o uso claro, e acho que até irônico, podemos dizer assim, do verbo tomar. Do verbo tomar. Você vai encontrar, isso é um verbo muito comum na língua hebraica, você vai encontrar em vários lugares, isso significa tantas coisas, mas aqui é usado de modo muito interessante. Preste atenção, o verso 2 diz assim, do capítulo 17, o qual disse a sua mãe, os 1.100 ciclos de prata que foram tirados. Esse verbo aí, tirar, é o verbo tomar, que foram tomados, certo? É o que está no verso 2. Mas não é apenas isso, não é? Não apenas no verso 2, você vai encontrar agora, na sequência, no capítulo 18. Vamos lá para o 18, para a seção que nós estamos lendo. Verso 17 do 18 diz: porém, subindo os 5 homens que foram espiar a terra, entraram e tomaram a imagem. Verso 18, do mesmo capítulo 18. Entrando eles, pois, na casa de Mica e tomando a imagem. Veja agora o verso 20 do mesmo capítulo 18. Então se alegrou o coração do sacerdote, tomou a estola sacerdotal. E depois o verso 24. Respondeu-lhes, os deuses que eu fiz me tomastes. E depois o verso 27. Levaram eles o que Mica havia feito. Levaram, tomaram o que ele havia feito. O santuário de Dan teve sua origem num duplo furto. Aquela história começa com roubo. E esse santuário que vai ser instalado em Dan vai ser feito por meio de roubo. O que você espera de um lugar que é construído em cima de furto? O que você espera de um lugar que é edificado em cima do que é tomado dos outros? Não há como nós, irmãos, olharmos para essa história e não pensarmos na própria prática da igreja em muitos aspectos. Nós queremos fazer aquilo que não é ordenado por Deus e esperamos o que daquilo que fazemos que não foi ordenado por Deus. Se nós edificamos em cima do erro, o que é que eu espero no final? Que glória Deus terá se o culto que nós fazemos a Ele não é segundo aquilo que Ele ordenou na sua palavra? Se nós estabelecemos um culto com base em erros e mentiras e engano, o que nós teremos no fim? Que prédio é esse que vai ser edificado? E nós vivemos numa sociedade, irmãos, que exalta o roubo. O ladrão, ele pode ser exaltado dependendo de quem conta a história. Quantos de vocês, eu nunca assisti, não estou me esquivando, nunca assisti, mas já vi muito comentário, a Casa de Papel, não é isso? Casa de Papel, não é? Um seriado, e as pessoas torcem pelos ladrões. É só contar a história de maneira diferente que o ladrão passa a ser o herói. Só que para Deus, irmãos, não funciona assim. Não importa o que você pensa do ladrão, o que importa é o que é. Se é ladrão, nada que vai ser construído em cima do roubo pode ser bom. Nada pode ser bom se é edificado em cima daquilo que é tomado, que é tirado, que você arranca do mais necessitado. Você vai esperar o quê de um país que quer ser construído em cima de roubo? Que edifício nós vamos construir? Que casa é essa que nós vamos levantar?
Não tente se enganar, irmãos. O Senhor mostra claramente isso. Há uma ironia em tudo isso, podemos assim ainda afirmar, não é? Porque o Senhor mostra claramente que o grande mal que nós vamos ver nessa sessão é como Deus lida com a idolatria, porque ela é edificada por meio de inverdades, mentiras, engano e, acima de tudo, da rejeição da santidade de Deus. Da rejeição da santidade de Deus. Aqui, podemos dizer que esse é o ensinamento vital dessa sessão, e não podemos ter dúvida disso. O Senhor que descreve como Dan entrou na sua terra, e essa história nada mais do que é a história da instauração da idolatria dentro das tribos de Israel. E como isso vai contaminar toda a história do Antigo Testamento, mostrando a real necessidade de um rei que venha destruir os postes ídolos que se levantaram desde esse momento na história de Israel. Desde esse momento na história de Israel. Primeira coisa importante, e eu quero frisar aqui com vocês, irmãos, Deus vai mostrar como Ele julga a falsa religião. Como Ele julga a falsa religião. Você vai dizer, como é que eu sei que a religião foi julgada? Ele é expresso de maneira sutil no texto. Muito sutil. Não é declarado abertamente, mas os detalhes do texto nos levam a isso. Por exemplo, eu já citei o verso 31 do capítulo 18, mas eu queria que você voltasse comigo para ler de novo o verso 30 agora, do mesmo capítulo 18. Os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura, e Jonatas, filho de Gerson, o filho de Manassés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos danitas até ao dia do cativeiro do povo. E eles fizeram isso na época em que havia a casa, o santuário, a casa de Deus estava em Siló, como o verso 31 também vai dizer. Preste atenção na expressão, a imagem de escultura. Imagem de escultura. Verso 3 do capítulo 17, onde essa palavra primeiramente aparece. Há um comentarista que, analisando esse texto, diz assim: essas palavras, imagem de escultura, ao mesmo tempo pronunciam julgamento contra o pecado que havia sido cometido, pois eles são a expressão técnica sobre a qual a lei proíbe o fazer esse tipo de imagem para o propósito da idolatria. E ele diz isso aqui, só o fato dessa expressão aparecer no texto é uma declaração do juízo de Deus. Por quê? Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Deuteronômio, capítulo 27. Deuteronômio 27, versículo 15. Acompanhem apenas a leitura do verso, irmãos. Deuteronômio 27, versículo 15. Diz assim a palavra de Deus: maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominável ao Senhor, obra de artífice, e a puser em lugar oculto, e todo o povo responderá amém. Então, só o fato de aparecer essa expressão, como está aqui em Deuteronômio, é juízo de Deus. Maldito o homem que fizer. E aqui você vai encontrar nessa seção de Deuteronômio 27, 12 maldições, irmãos. E ele vai usar a expressão maldito o homem que faz imagem
de escultura. Maldito o homem que faz imagem de escultura. É abominação ao Senhor. Embora, irmãos, a maldição da sua mãe possa ser tirada de sobre Mica quando ele devolveu o dinheiro a ela, não poderá ser tirada dele enquanto ele não destruir essa imagem e se arrepender dos seus pecados. Mica e os danitas estão debaixo da maldição divina, que não pode ser retirada, irmãos, nem pode ser neutralizada, senão pelo arrependimento. Você pode até escapar da maldição dos homens, mas nunca escapará da maior de todas, da maldição do próprio Deus. Mica é uma prova viva de que é possível estabelecer um curso religioso de fé. É possível estabelecer um ministério que tenha sucesso em algum momento e, entretanto, repousar debaixo da maldição do juízo de Deus. É possível estabelecer um ministério, fazer algo associado à religião e ainda assim está debaixo de maldição. E o que Deus vai fazer contra a falsa religião, irmãos? O que Ele vai fazer? Qual é o antídoto? Vamos ver 2 versos do mesmo capítulo 17 e 18 do livro de Juízes. Veja, volte comigo. Juízes 17, verso 6. Juízes 17, 6 diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. 18:1. Naqueles dias não havia rei em Israel. O que ele está dizendo, irmãos, é que o controle pactual vai reprimir a falsa religião. A maneira como Deus estabelece o seu governo é para reprimir a iniquidade no nosso meio. Não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo. E quanto a nós, igreja, nós não temos um rei agora aqui no nosso meio, o que faremos? Sim, irmãos, nós temos um rei. É Jesus Cristo, o Senhor. Ele é o nosso rei, é o rei que nos governa. Você não percebe Cristo governando como rei em Apocalipse, lá nas cartas às igrejas, quando diz que ele anda no meio das igrejas, ele conhece o pecado de cada igreja e ele estabelece a cura para cada um deles. Esse é o Senhor da igreja. É o Senhor da igreja. E ele estabeleceu pastores, presbíteros para governarem a igreja, a fim de que as práticas contrárias à sua lei e à sua palavra sejam rechaçadas e a igreja caminhe segura na verdade do Evangelho. É tarefa dos presbíteros da igreja zelar pelo culto ao Senhor, zelar pela adoração do nome do Senhor, impedindo que erros, enganos adentrem a casa do Senhor. O antídoto para a falsa religião é um governo que está debaixo do governo de Cristo, para proteger a igreja das práticas contrárias à sua própria palavra. Mas o que mais a falsa religião pode se manifestar? Ela pode se manifestar, irmãos, como sendo algo estúpido. Veja o verso 24 do capítulo 18 de Juízes. Veja
o verso 24 do capítulo 18, preste atenção nesse detalhe. Ele diz assim: respondeu-lhes, não é? Juízes 18, verso 24. Respondeu-lhes: os deuses que eu fiz me tomaste também o sacerdote, e vos fostes, que mais me resta? Como, pois, me perguntais que é que tens? Que é o que tens? O que mais me resta? Que coisa impressionante, irmãos. O que mais me resta? Quando o ídolo é arrancado, nós não temos mais o que fazer. Ele fez de Deus uma escultura. Ele fez de Deus uma escultura. E ele está dizendo agora a verdade. Me tiraram tudo. Você percebe como é estúpida a falsa religião? Primeiro, porque nós não conseguimos enxergar a falsa religião. Nós fazemos ídolos. E lembra, Mica, que o nome quer dizer quem é como Deus. Logo, o salmista em outro lugar vai dizer: não tem outro bem além de ti, nada nessa vida eu tenho além de ti. Agora ele olha para aquele Deus que foi arrancado dele e diz: o que me resta? O que agora eu tenho? Todas as vezes que colocamos como travesseiro da nossa cabeça para dormirmos e esse travesseiro é arrancado, nós não conseguimos dormir. O que falta? Lembrem-se, irmãos, essa é a forma tão terrível que o texto nos mostra. Quantas vezes você vai perceber que quando nós fazemos da religião não aquilo que Deus ordena na sua palavra, mas os nossos sentimentos ou as nossas motivações, nós transformamos o culto a Deus em algo idólatra e, consequentemente, se nós tiramos isso, nós não conseguimos mais viver. Já ouviram casos interessantes? O pastor chega numa igreja, tem um grupo de louvor, e ele vai lidar com aquilo, e vai tirar o grupo de louvor, vai administrar aquilo, e vai tratar aquilo. As pessoas dizem: eu não vou suportar, eu vou sair. Eu não vou ficar aqui, eu não consigo. Nós vamos cantar ao Senhor, nós amamos cantar os salmos. Não, veja, isso não, os salmos é demais. Eu quero cantar os louvores das comunidades. Eu quero fazer, e eu faço um ídolo dessas coisas. Por que se canta os salmos? Porque Deus nos mandou fazê-lo. Por que o culto é simples? Porque o Senhor nos mandou fazê-lo. E o nosso coração tende a se alegrar nisso. A falsa religião é estúpida, porque ela faz algo para si que Deus não ordenou, e ninguém pode mexer nele. Se tirar o ídolo que eu fiz, eu não vou suportar. O que será de mim? Eu vou deixar a igreja. Eu vou deixar a igreja, eu não vou suportar mais. E qual é, em última instância, a tragédia da falsa religião, irmãos? Os versos 27 a 31 do capítulo 18. Interessante que começa no pensamento da mãe de Mica. Assim que ele devolve o dinheiro roubado a ela, ela faz uma estátua, uma imagem de escultura.
Isso cresce. Agora se espalha para um grupo tribal. Agora, literalmente, a tribo de Dan inteira está subjugada a isso. Começa dentro da casa e uma tribo inteira agora se submete. O santuário dos danitas, irmãos, na realidade não é o fim da tragédia, porque essa história segue. Esse culto provavelmente levou Jeroboão I a injetar a sua própria infecção letal na vida de Israel, lá no livro de 1 Reis, no capítulo 12, especialmente no verso 29. Talvez ali, na divisão do reino, no reino norte, naquele contexto, ele vai injetar o mesmo espírito. Veja o verso 29 do livro de 1 Reis, capítulo 12. Preste atenção nisso. 1 Reis 12, verso 29. Pôs um em Betel e o outro em Dan. Ele sabia o lugar. Havia um santuário em Betel e o outro santuário em Dan. A idolatria agora se estabelece. E vai até o capítulo 17 de 2 Reis. O livro de 2 Reis, capítulo 2 Reis 17. Você vai encontrar a nação inteira entra em colapso. Tudo começou com uma história dentro de casa. Um problema entre a mãe e um filho. A mãe resolve abençoar o filho que ela havia amaldiçoado. E diz: eu vou oferecer tudo aquilo que eu tenho para Deus e vou fazer uma imagem de escultura. E nós vamos estabelecer aqui um reino. Vai ter um santuário, um sacerdote. E chega aquele jovem, o sacerdote. Aí você sabe que chama a nossa atenção, irmãos, é que aquele contexto, isso se espalha de tal maneira até adentrar a história de Israel como um todo. A falsa religião é um câncer que precisa ser extirpado. E você não pode fazer do seu lar um lugar de idolatria. A sua casa precisa se curvar ao Deus único e verdadeiro. Você sabe o que é impressionante nesse texto, concluindo, irmãos? Você sabe o que é impressionante nesse texto, além de tudo isso que falamos? É o nome do sacerdote. No capítulo 18, você vai perceber, que no verso, Juízes 18, verso 28 em diante, diz assim: ninguém houve que os livrasse, porquanto estavam longe de Sidom, e não tinham trato com ninguém. A cidade estava no vale junto a Bet-Reob. Reedificaram a cidade, habitaram nela, e lhe chamaram Dan, segundo o nome de Dan, seu pai, que nascera Israel, porém outrora o nome dessa cidade era Laís. Os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura. E Jonatas, filho de Gerson, o filho de Manassés, e ele e os seus filhos foram sacerdotes da tribo dos danitas até o dia do cativeiro do povo. Eu não sei quantos vocês já viram em alguma versão. Não aparece o nome Manassés, aparece o nome Moisés. Ele não é filho de Manassés, ele é filho de Moisés. Deixa eu tentar explicar rapidamente isso aqui, irmãos.
Em hebraico, os textos, quando eram copiados, não é? E havia alguma dúvida, especialmente porque aqui vai envolver os filhos de Moisés numa prática de idolatria. Então, o que foi que eles fizeram no texto? Eles botaram a palavra, veja a palavra, veja o som, Moshe, em hebraico, Moshe, Moisés, Manassés. Se você colocar esse N, que em hebraico é uma letra chamada Nun, se você colocar esse Nun no termo, muda Moisés para Manassés. E o que foi que eles fizeram? Eles pegaram essa letra e colocaram suspensa. Ela não está dentro da palavra, porque originalmente a palavra não era Manassés, era Moshe. Então eles nunca acrescentam nada ao texto. O que eles acham que pode ser um erro, eles colocam em cima. E aí eles colocaram um Nun em cima, essa letra N, que muitas traduções então colocam Manassés, mas na realidade é Moisés. Eles estão dizendo, nós não queremos que Moisés aqui, não é? Então o rabino lá, o escriba, disse, eu não quero envolver Moisés nessa história. Sabe quem era aquele jovem que não se falou o nome dele? E de onde ele procede? De Gerson, filho de Moisés. Não é danoso apenas, irmãos, a idolatria que começa dentro de casa e se espalha, mas também quando a nossa casa não é cuidada pelo verdadeiro evangelho. Filhos, não é porque vocês são filhos de crentes que vocês estão seguros. Não é porque vocês vêm à igreja todo domingo, não é porque vocês foram batizados, não é porque vocês têm vindo à casa do Senhor que vocês estão seguros. Vocês precisam pessoalmente confiar em Cristo. Vocês precisam pessoalmente depender dEle. Porque se nós nos afastarmos, a geração do grande Moisés se tornou lá na frente uma geração idólatra. Volte hoje a Genebra de Calvino. E se você não conhece a história, você não saberá que houve um avivamento naquela cidade. Falsa religião, falso ensino, idolatria impera em todo aquele lugar. A falsa religião é de fato uma tragédia dentro de casa e na sociedade. Irmãos, que nós sejamos como o nome de Mica, não como os atos de Mica. Que declaremos com a nossa vida, não há Deus igual ao nosso Deus. Dentro de casa e no culto público, não há Deus que se iguale ao nosso Deus. A Ele, somente a Ele, o louvor e a glória para sempre. Amém. Vamos curvar nossa cabeça e vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Bendito Deus, nós te exaltamos pelo glorioso privilégio de podermos ouvir a Tua voz e sermos, Senhor,
encorajados a uma vida santa e reta diante do Senhor. Dá-nos um coração sincero e verdadeiro. Livra-nos, ó Senhor, da iniquidade. Guarda a nossa alma e não nos deixa, Senhor, percebermos a nossa casa se afastando dia após dia das verdades preciosas do Evangelho. Não nos deixa ver isso. Muda a nossa casa, muda a nossa sorte, muda a nossa família, transforma a nossa alma, glorifica o Teu nome no nosso meio, e que de todo o nosso coração declaremos: não há Deus igual ao nosso Deus. Ou ainda dizendo: quem é Deus como o nosso Deus? A Ti, Senhor, o louvor e a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Amém.